Vamos abrir a palavra de Deus no texto que nós estamos meditando, estudo bíblico da palavra de Deus, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Vamos ler alguns versículos deste texto, capítulo 2 de Timóteo, de segunda de Timóteo. Glória a Deus. Segunda Timóteo, capítulo 2, primeiro versículo 1, diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Agora o versículo de número 3. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Versículo 5. Igualmente o atleta não é coroado senão lutar legitimamente. Versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Agora vamos para o versículo de número 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vamos agora para o versículo de número 24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente. Amém. Podeis sentar, irmãos. Nós estamos meditando sobre essas 7 qualidades ou 7 distintivos do verdadeiro cristão. O cristão como filho, o cristão como soldado, a Bíblia diz, bom soldado de Jesus Cristo. O cristão como atleta, o cristão como agricultor. E hoje nós vamos falar agora o cristão, dando prosseguimento, o cristão como obreiro. O versículo 15, vamos ler todos juntos novamente. Vamos lá, todos juntos. Procura apresentar a Deus que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O sentido original desta palavra, desta expressão, obreiro, é trabalhador, operário, artífice,
é aquele que está fazendo a obra. No caso, aqui, fazendo a obra de Deus. Obreiro aqui não é somente aquelas pessoas que possuem uma credencial de diácono, diaconisa, presbítero, evangelista, pastor, missionária. Não. Todos aqueles que estão fazendo a obra de Deus é um obreiro na casa de Deus. Lógico que a gente conjecturou chamar o quadro ministerial da igreja de obreiro, né? Reunião de obreiros, reunião daqueles que fazem parte do ministério. Mas todo aquele que faz alguma coisa na obra de Deus é um trabalhador, é um obreiro. E qual é a ferramenta principal que o obreiro tem? É a palavra de Deus. O pedreiro, a ferramenta dele é a pá. O médico é o bisturi. O engenheiro é a prancha, não é? Uma boa caneta. O metro, a escala. O advogado são os códigos. E o obreiro da casa de Deus é a palavra de Deus. A pessoa pode ser um bom advogado e pode não ser um bom obreiro. O advogado cuida lá das coisas de acordo com as leis desse país. O obreiro de Deus cuida das coisas de acordo com as leis de Deus. Obreiro. 3 coisas nós podemos destacar aqui. A primeira delas, quando nós falamos sobre obreiro, a primeira nós podemos chamar de perícia. A Bíblia diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Um bom trabalhador é sempre alguém que age com perícia, tem conhecimento da ferramenta que trabalha. Não é? Por exemplo, a pessoa que trabalha num computador tem que saber muito mais do que ligar e desligar um computador. Tem que ter conhecimento. Agora, tem níveis de conhecimento quando você trabalha com computador. Às vezes tem o digitador, às vezes tem aquele que trabalha com editoração eletrônica, aí já não usa aqueles programas mais comuns que um digitador usa, não é? Que faz esses acabamentos bonitos, esses detalhes bonitos, essas capas de revista bonita. Isso é quem trabalha com editoração eletrônica. Agora, tem alguém que trabalha só com pesquisa, no sentido de desenvolver programas para o computador funcionar. Aí é diferente. Pode deixar, pastor Ney. Tá bom aí. Não tem perigo não, está desligado. Obrigado, companheiro. Muito obrigado. Então, aquelas pessoas que trabalham com desenvolvimento de programa, nem sempre é um bom digitador. Às vezes não sabe nem digitar, né? Falar em editoração eletrônica, aí nem fala. Aí existe aqueles que trabalham, por exemplo, com diagramação visual. É outro tipo de trabalho, né? Desenvolve projetos através do computador. Existe aqueles também, agora tem uma profissão nova, chamada web designer. O que quer dizer isso, pastor? É quem trabalha com criação de site, desenvolvimento de sites. Nós temos aqui na igreja um web designer, o Alan, pastor Alan, o evangelista Alan, ele é web designer, não é? Depois ele foi se especializando, também é analista de sistemas.
Isso aí tem faculdade. Quantos anos, Alan? 4 anos fazendo faculdade. Não é? Então ele tem faculdade, conhece muito. Assim também é na casa de Deus. Não é? Deus chamou uns para pastores, outros para doutores, outros para mestres, outros para ensinadores, outros para profetas. Profeta aqui não é esse que meu servo tem uma palavra. Isso é o dom profético, dom espiritual de profecia. Mas o profeta aqui no Novo Testamento é aquele que profere a palavra de Deus, pregador da palavra de Deus, aquele que pela palavra de Deus tem uma palavra profética. Isso é profeta, não é? Tem o pastor também, que é o apacentador. A Bíblia chama, tem outra categoria chamada dos evangelistas, aqueles que vão na frente, abrindo o trabalho. Nem sempre aquela pessoa que tem um dom evangelístico é um bom pastor. Às vezes a pessoa tem um dom evangelístico extraordinário, mas se você deixar o trabalho na mão dele muito tempo, tudo que ele ajunta, ele espalha. Por quê? Porque o trabalho dele não é apacentar, é evangelizar. Ele fez aquele trabalho, tem que tirar ele para outro lugar. Porque se você deixar ele ali, ele não tem graça de Deus para apacentar o rebanho. Aí tudo que ele ajuntou, ele mesmo espalha. Entendeu? É como tudo sabe lidar com qual é a ferramenta de todos esses homens? É a palavra de Deus. Mas cada um tem um. Vamos dizer assim, cada um tem uma experiência, cada um tem uma motivação, cada um tem uma área específica para trabalhar. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Às vezes tem aquela pessoa que tem um dom, o ensinador, o doutor da palavra. Conheço doutores da palavra que são extraordinários, mas às vezes não são bons pastores, não são pastores, são doutores. Conhecem profundamente a palavra de Deus, estudam, se preparam, leem, tem uma exegese extraordinária, uma hermenêutica extraordinária, escrevem livros doutrinários extraordinários. Se botar ele para dirigir uma igreja, é um arraso. Muitas vezes é um arraso, ele não dá certo. Por quê? Porque o dom dele é outro. É nesse sentido que o apóstolo Paulo fala a Timóteo: procura despertar o dom de Deus que há em ti. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Você tem que descobrir na casa de Deus qual é o dom que você tem. Para que você foi chamado? Todos trabalham com a mesma ferramenta. Mas cada um tem uma especialidade. Ou palavra difícil que eu não estava tentando achar ela. Saiu agora. Especialidade. Glória seja dada ao nome do Senhor. Você tem que descobrir. A gente não pode querer ter a pretensão de querer ser tudo. Não. Eu tenho todos os dons. Eu sou pastor, eu sou doutor, eu sou evangelista, eu sou ensinador, eu sou mestre, eu sou profeta, eu sou tudo. E se tiver mais alguma coisa que aparecer, eu também já sou. Não. Dr. Mike Murdock, um dos grandes doutrinadores, ele diz uma coisa muito interessante, falando sobre isto, sobre descobrir o dom de Deus na nossa vida, aquela chamada que nós temos, específica. Ele diz: às vezes a pessoa passa uma vida toda querendo ser tudo, e no final, chega no final da sua vida, sua trajetória ministerial como crente, não é nada. Ele não sabe o que ele é. Ele não foi nem pastor,
ele não foi nem doutor, ele não foi nem mestre, ele não foi nada. Às vezes, quando muito, atenção, às vezes, quando muito, uma pessoa consegue ter 2 dons desse, ou aptidão para 2 exercícios desse no ministério. Quando muito. Quando muito. Então você tem que descobrir em que área que Deus te chamou. Qual é o trabalho que Deus te escolheu? Qual é a área na ministração da palavra que você foi chamado? E agora a Bíblia diz, tem que haver dedicação nisso. Nisso que Deus te chamou, se dedica, gasta tempo, consagra a sua vida. Procura aprofundar os seus conhecimentos. Procura apresentar a Deus aprovado. Como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Perícia. Outra coisa que nós já falamos aqui. Qual é a ferramenta? A ferramenta é a palavra de Deus. Ninguém vai conseguir ser um bom obreiro se não estudar a palavra de Deus. Quando chega essas épocas de consagração, principalmente quando é para evangelista, a coisa toda, fica aquela discussão, não pastor, não, mas eu comecei, ele vai fazer o curso. Irmão, o curso teológico hoje é uma necessidade. É uma necessidade. Imperiosa para aqueles que querem aprofundar o seu conhecimento da palavra de Deus. Que é para não acontecer o que acontece muitas vezes por aí, não é? Pessoas que não têm o mínimo conhecimento da palavra de Deus, não sabem como manejar essa palavra, não conhece a ferramenta que está trabalhando. E às vezes, em vez de manejar por bem, maneja a palavra por mal. É como alguém que não tem perícia nenhuma, não tem sabedoria nenhuma, não conhece uma arma e pega uma arma pela primeira vez. E a palavra de Deus é uma arma, irmão. Isso é uma arma. Às vezes a falta de sabedoria espanta as pessoas, machuca as pessoas, fere as pessoas. A Bíblia diz, é um martelo que esmiuça, mas para esmiuçar a penha, a rocha. Né? Tem que ter conhecimento. Obreiro que não estuda a palavra, não se dedica à palavra, não procura aprofundar-se no conhecimento da palavra, esse obreiro não pode ser aprovado. Ah, pastor, mas no meu tempo não tinha. Irmão, mas no seu tempo já faz tempo. Agora o que mais tem aqui no nosso meio são cursos teológicos sérios. Qualquer membro pode fazer. Ah, mas eu não tenho o 1º grau. Pode fazer o curso, o 2º grau. Pode fazer o curso básico. Não é? Tem curso básico, curso médio, bacharel. Não é? Doutorado, PhD, e aí vai. Agora a pessoa não querer estudar, não querer fazer pelo menos um curso teológico, como é que nós vamos dar um púlpito para essa pessoa, dar um trabalho para essa pessoa na igreja? É um perigo. Ele não conhece a palavra de Deus. E quando não conhece a palavra de Deus, fica contando história, não é? Falando do fubá mimoso, mas não tem a palavra de Deus, contando isso, contando aquilo, contando caos. Não. Mas o curso teológico é tudo? Não, é só o início.
Para que serve o curso teológico então, pastor? Para você aprender a manusear esse livro. Para você conhecer as doutrinas cardeais da Bíblia Sagrada. Para você manejar bem este livro. Mas só isso basta? Não. Você pode ter um excelente curso teológico, mas se você não estudar a palavra de Deus, se você não ler a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, quer ver só? Uma passagem muito conhecida. Vamos lá para Josué. Capítulo 1. Josué, capítulo 1. Versículo 7. Deixa eu usar essa versão, pastor, que ela é mais perto da gente aqui. Josué capítulo 1, versículo 7. Os que já encontraram, digam amém. Vamos ler todos juntos, uma só voz. Tão somente, e tem muito bom ânimo, dela não te desvies. Versículo 8. Não se aparte da tua boca, antes medita nele, para teres o cuidado de fazer, porque e então prudentemente. Agora veja só o que diz o versículo 7, voltando. Tão somente esforça e tem muito bom ânimo. Para quê, irmãos? Para quê? A resposta está aí na frente. Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés. Para que nós temos que ter força e ânimo? Para observar a palavra de Deus, para fazer tudo conforme a palavra de Deus. A lei que meu servo Moisés está falando, a palavra de Deus te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita. Por que tem tanta gente se desviando, um para um canto, outro para o outro? Porque não tem o cuidado de fazer conforme a lei de Moisés. E por que não tem o cuidado? Porque não conhece. Você tem que concentrar os seus esforços e o seu ânimo para fazer tudo de acordo com a palavra de Deus. Não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca. O que, irmãos? A palavra de Deus. Antes, medita nela de dia e de noite. De dia, para teres o cuidado, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Duas coisas importantes. Deus tem duas promessas importantes aqui. Primeiro, prosperidade, que é diferente dessa que estão falando aí fora. A prosperidade bíblica é essa aqui. É você observar, andar no caminho de acordo com o que a palavra de Deus diz. Isso é prosperidade. Segunda coisa, a Bíblia fala aqui sobre prudência. Obreiro, o servo do Senhor, o cristão, o crente, aquele que está comprometido com a obra de Deus, quando ele observa a palavra de Deus, Deus dá a ele um senso e um espírito de prudência. Ele sabe entrar
e sabe sair. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele sabe falar a palavra certa na hora certa. Ele sabe refrear sua língua quando é preciso. Ele sabe prudentemente se conduzir. Irmão, o que está faltando hoje muito em nosso meio é prudência. A gente não sabe se conduzir prudentemente. É o problema de muitas igrejas, de muitos irmãos. Não se conduz com prudência. Por quê? Porque não está observando a palavra de Deus. Você tem que se esforçar, você tem que se animar, porque não é tarefa fácil também. Se alguém disser para mim que é coisa fácil ler a Bíblia, você vai ver, você vai falar alguma coisa que você não tem conhecimento. Não, irmão, eu tenho prazer. Você pode até chegar nessa fase de vida espiritual. Mas você fazer uma leitura sistemática da palavra, você dizer que isso é tarefa fácil, nós não vamos ser hipócritas aqui, irmãos. Não é fácil. Para isso você precisa se esforçar e ter ânimo. Quantos que começaram uma leitura bíblica assim, não, esse ano quando dobrou o joelho aqui, ou na congregação, disse, não, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira, vou ler 4 vezes, começou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro, o quarto, o quinto dia, aí já surgiu alguma coisinha, você já foi, não, hoje eu já não vou ler 10 capítulos, vou ler 5 agora de manhã, e à noite eu leio mais 5, muito bem, aí chega a noite, diz, não, vou deixar esses 5 para amanhã, que aí eu leio 15, e vai juntando, bateu 4, 5 dias, você desiste, diz, já não vou dar mais conta mesmo, e vai embora. Você vai dizer que isso é tarefa fácil? Tem que se esforçar e ter ânimo. Deixa eu falar uma coisa bem baixinha aqui para os irmãos. Às vezes o obreiro pode viver uma vida toda na casa de Deus sem nunca ter lido a Bíblia pelo menos uma vez. Eu não vou perguntar isso aqui. Responda para si mesmo. Eu não vou, fique tranquilo, eu não vou perguntar. Responda para si mesmo. Quantas vezes em toda a sua vida cristã você leu a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse? Agora você vem dizer que para mim isso é tarefa fácil? Se fosse fácil, todos nós fazíamos. Não, eu leio, pastor. Quando vem para a igreja eu leio. Eu não estou falando isso não, irmão. Nessa leitura de 3, 4, 5 versículos que nós fazemos aqui não. Precisa de ter muita determinação e muita perseverança, muita persistência, muito esforço e muito ânimo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Medita nele de dia e para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés vos ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Versículo de número 8. Não te mandei eu? Versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e... Deus está falando isso aqui para Josué. Josué, você vai assumir o lugar de Moisés agora. Eu vou te ensinar o segredo. Você tem que fazer desta maneira. Josué, muita gente vai querer te desviar do caminho. Muita gente vai querer ocupar o teu tempo com outras coisas. Se você se envolver totalmente, Deus está falando isso aqui. Você não vai ter tempo para fazer mais nada, mas Josué, eu vou te dar o principal. Você vai ter muita coisa para fazer na obra de Deus, na minha obra. Só que tem um detalhe, não se esqueça. Não
mude o seu projeto de vida. Não abra mão do que eu estou dizendo a você. Esforça e tem bom ânimo. Para quê? Para ter o cuidado de você fazer conforme a lei que eu dei para o meu servo Moisés e ele te ordenou. Não desvia nem para a direita e nem para a esquerda, Josué, para que você seja bem sucedido, seja próspero por onde você andar. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe este livro sair da tua boca, não. Tudo que você falar, fala de acordo com o livro. Tudo que você refletir, toda decisão que você for tomar, toma essa decisão de acordo com o livro. Aleluia, glória a Deus. Não deixe esse livro se apartar da tua boca. Medita nele de dia e de noite. Glória seja dada ao nome do Senhor. Para você ter o cuidado de fazer tudo de acordo com o que está nele. Quando se você fizer isso, você vai ser próspero. E prudentemente você vai se conduzir no meio deste povo. O segredo está aí, meu irmão. Glória seja dada ao nome do Senhor. Você tem que amar a palavra de Deus. Você tem que se esforçar para estudar a palavra de Deus. Viver de acordo com a palavra de Deus. É desta forma que nós seremos bem-sucedidos e aprovados na casa de Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, dê glória a Deus por isso. A terceira coisa que eu quero falar sobre o trabalho do obreiro é que ele precisa ter atenção no trabalho. Nós já lemos aqui. Ele precisa ter perícia, ele precisa conhecer a ferramenta e ele precisa ter atenção no trabalho. Ou seja, o que nós acabamos de ler aqui, não se desviar nem para a direita e nem... Agora vamos ler 1 Timóteo capítulo 4 e o versículo de número 16. Primeira Timóteo capítulo 4 e o versículo 16. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Tem cuidado, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, atenção no trabalho, tem cuidado de ti mesmo persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Permita-me abrir aqui um parêntese, de acordo com a palavra de Deus aqui. Às vezes você não tem que ter cuidado de duas coisas aqui: cuidar de você mesmo e do ensinamento, da doutrina. O obreiro também não pode estar só preocupado com a doutrina, ele tem que cuidar de si mesmo. Mas também não pode estar só cuidando de si mesmo, tem que ter cuidado da doutrina. Duas coisas importantes. Paulo está dizendo a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo, cuida. É como se ele estivesse dizendo: Timóteo, ninguém gosta mais de você do que você mesmo, Timóteo. Cuida de você. Cuida de você. Quantas pessoas que às vezes poderiam estar fazendo muito mais para a obra de Deus, mas ele só cuidou de ficar preocupado com a doutrina e esqueceu de si mesmo. E hoje às vezes estão doentes, enfermos, às vezes tem vontade de fazer coisas mais para Deus, mas o corpo não acompanha, está enfermo. E às vezes pede a Senhor: me cura, me cura, me cura. Às vezes Deus responde: mas você tinha que cuidar de si mesmo.
Você não cuidou. Cuidar de si mesmo, cuidar da sua saúde física, sua saúde emocional, sua saúde psíquica, sua saúde espiritual. Mas esse corpo aqui, eu tenho que deixar ele me gastar como fosse uma vela. Eu quero tombar na frente do trabalho. Louvado seja Deus por isso. Mas se você se cuidar, ou se você se cuidasse muito mais, essa vela ia demorar bem mais tempo para acabar. Ninguém gosta mais de você, ei irmão, obreiro, irmão, irmã. Ninguém gosta mais de você do que você mesmo. Você não pode exigir que as pessoas queiram te amem, a tua família te ame, se você mesmo não se ama. Se você mesmo não se valoriza. Não é ficar jactancioso, não é isso não. Mas é você cuidar desse corpo, não como sendo o seu corpo, mas como sendo templo e morada do Espírito Santo. Está entendendo? Na pior das hipóteses, você tem dificuldade de entender o que eu estou dizendo? Entenda que o seu corpo é templo e morada do Espírito de Deus. Você tem que cuidar. Mas tenho muita ocupação na obra de Deus. Eu não tenho tempo de ir no médico, eu não tenho tempo de passar num dentista, eu não tenho tempo de fazer isso, eu não tenho tempo de fazer aquilo, eu não tenho tempo para fazer um exercício, não tenho tempo para fazer nada. Eu trabalho, o meu negócio é só ficar cuidando da doutrina. A vida vai te cobrar esse tempo. Qual foi a última vez que você fez um check-up geral? Para saber como é que está o coração, você tem açúcar no sangue, como é que está o colesterol? Como é que está o teu aparelho digestivo? Os teus aparelhos digestivos? Como é que está o teu aparelho respiratório? Como é que está o teu coração? Qual a última vez que você foi no dentista? E no oculista? Se você não gosta de você, você quer que eu goste de você? Aleluia. Se você não se ama, você quer exigir que eu te ame? Se você não se cuida, você quer que eu cuide de você? Ainda tem gente que fala assim: eu dou graças a Deus que eu vivo 60 e poucos anos, nunca fui no médico. Eu não dou graças a Deus por isso não. Eu olho para você e digo: Deus tem misericórdia, porque ele está pecando e não sabe o que está fazendo. Irmãs, viúva é quem morre. Viu? Vou falar de novo para as irmãs, falar bem baixinho só para as irmãs. Queria muito que esse tempo tivesse lotado. Irmãs, viúva é quem morre. Se você não se cuidar,
Você vai se acabando aí? E o cabra vai vivendo só de beleza? Quando partir, daqui 4, 5 meses, 6 meses... pastor, o que é isso? Esses santarrão são os que faz as coisas erradas mais rápido. Nem deu tempo de virar no caixão. Oi, pastor, agora ficou difícil. Assim eu não dou conta de viver. Uai, alguém tem que falar isso para você. É melhor você ouvir do seu pastor. Eu não tenho tempo de cuidar. Meu tempo é todinho na obra de Deus. Eu só gasto trabalhando para Jesus o tempo todo isso. Sabe o que vai acontecer? Do jeito que você está indo nesse batidão aí que ninguém te segura. Uma hora dessa você vai ter um piripaco, vai morrer, vai assumir outro lá no teu lugar e vai continuar o trabalho. Porque se é uma coisa que nunca acaba é igreja. Igreja nunca acaba. Se eu fizer vai acabar a igreja. Esfria a cabeça com isso. Luiz, igreja nunca acaba. Isso aqui tem dono. Aleluia. Tem cuidado de ti mesmo. E da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que... Uma pessoa que não cuida da sua saúde, não cuida do seu bem-estar, ela tem condições espirituais de ensinar para alguém como ser feliz nesta vida. Pastor David Wilkerson pregou uma palavra aqui. Essa semana eu estava ouvindo ele, nós estamos passando aí na igreja. Ele diz: o importante não é trabalhar para Jesus, o importante é trabalhar com Jesus. Tem muita gente que está trabalhando para Jesus, pastor Naim, mas não está trabalhando com Jesus. Se você for trabalhar com Jesus, Jesus sempre vai ter um momento de se retirar do meio do povo e subir para o monte. Ele vai ter sempre um tempo para ficar a sós com Deus. Jesus sempre se cuidou. Jesus sempre se cuidou. Jesus se alimentava bem. Jesus se vestia bem. Jesus dormia, Jesus descansava. Às vezes ele estava cansado. Aconteceu uma vez que ele dormiu lá dentro do barco, de tão cansado que estava. Mas aquilo foi uma vez. Não tome aquilo como sendo um comportamento. Jesus tinha momentos, atenção! Jesus tinha momento de sociabilidade. Jesus gostava de visitar as pessoas, de se assentar para conversar. Jesus gostava de ser bem tratado. Jesus gostava de ir em festa. Mas para você tudo é pecado. Tudo é pecado. Seu negócio é só vir para a igreja dia e noite. Noite, dia e noite. Que você acha que isso aí não é pecado. Tudo que faz disso é pecado. Assistir um filme é pecado. Ouvir uma coisa é pecado. Passear com a sua esposa é pecado. Ir na beira da praia ali,
À noite, aí durante o dia não, durante o dia às vezes não presta mesmo, mas aí de noite, ouvir o barulho do mar é pecado para você. E ver o pão de açúcar é pecado. Dar uma volta no shopping com a sua esposa, comer uma pipoca desinteressadamente é pecado. Tudo é pecado. Tudo é pecado. Brincar com os filhos é pecado. Tem gente que está com a tromba, a cara feia para o meu lado. É melhor você desamarrar essa cara, meu irmão. Eu estou falando para o teu bem. Isso tudo é pecado. Tudo é pecado. Do jeito que você está indo, daqui a pouco, até ser crente é pecado. Tem cuidado de ti mesmo. Hã? Irmão, a gente podia ficar falando muito aqui, mas está bom. Vamos ficar em pé para agradecer a Deus.